Olá, alunos! Então, nós chegamos na nossa última aula da disciplina de gestão orçamentária. Essa aula, ela traz algumas questões que são complementares ao orçamento e, basicamente, ela vem reafirmando, a efetividade do orçamento como ferramenta de controle gerencial. Vamos ver o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Então, essa aula ela tem como objetivo apresentar o controle como etapa final do processo orçamentário e as ferramentas utilizadas pelas empresas para auxiliar o processo de controle, avaliação e mensuração de desempenho, apresentar o papel do orçamento em empresas não industriais. Os temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje: controle orçamentário, avaliação de desempenho, gestão baseadas em atividade, orçamento para empresas comerciais, orçamento para empresas prestadoras de serviços. Nessa aula, então a gente vai trabalhar essas questões, mas o que é mais importante? É que nós vamos trabalhar a ferramenta do orçamento gerencial e vamos trabalhar com algumas ferramentas que são utilizadas para otimizar o processo. Por exemplo, vamos trabalhar ali a gestão de custos. Como custos impactam no orçamento? Então, nós vimos lá que nós temos uma parte do orçamento que é totalmente operacional, orçamento de compras, orçamento de produção. Então, nós vemos que ali nós temos o custo incutido. Então, é importante que a gente também observe que as empresas podem trabalhar com outras ferramentas de forma paralela, complementar, ok? Uma outra questão muito importante, nós temos o controle. Mas, além do controle, nós ainda temos a avaliação de desempenho. Então, o orçamento por si só, ele mostra desempenho, mas quando a empresa ela estabelece métricas, indicadores para avaliar desempenho, ela consegue visualizar esses processos de uma forma muito mais efetiva. No planejamento orçamentário em si, nós temos as projeções. No final, na execução do orçamento, é que vai se analisar a efetividade do controle, o desempenho e se a empresa atingiu ou não as suas metas. Então, nós vamos ter lá no final de um processo, nós vamos comparar aquilo que foi orçado com o que foi realizado e vamos analisar essas variações. No entanto, nós temos diversas formas de controle que não precisam especificamente serem somente no final de um processo, elas podem ser estar atuando de forma contínua. Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Analisarmos o controle gerencial a partir da perspectiva das ferramentas de avaliação de desempenho e, além disso, vamos ver alguns exemplos de orçamento, Vamos tratar um pouquinho sobre orçamento para empresas não industriais, porque o foco da nossa aula foi totalmente o orçamento voltado para a empresa que transforma, para a empresa que tem um processo muito mais complexo, um processo operacional muito mais complexo, e aí a gente consegue visualizar a efetividade do orçamento de uma forma também efetiva. Mas isso não quer dizer que outras empresas não podem usar orçamento, ok? Vamos lá. Vamos agora falar sobre o controle orçamentário. O que é o controle orçamentário dentro de uma empresa e como que você pode estar visualizando isso no decorrer das atividades organizacionais? Então, vamos lá. O controle é definido como um processo pelo qual os gestores, vamos grifar aqui gestores, influenciam outros membros da empresa para a implementação das estratégias. Primeira questão que a gente precisa pensar de controle, o controle ele pode ser formal dentro da empresa, mas a maior parte do controle é o orgânico. Ou seja, são as pessoas que tomam decisão, são as pessoas que cumprem metas e objetivos. Então, o controle, ele tem muito dessa questão comportamental. A empresa ela estabelece controles formais no intuito de mitigar os riscos, no intuito de monitorar um processo, de controlar os recursos. Todavia, quem toma a decisão são as pessoas, então são os gestores, são eles que definem, são eles que lá no nível tático que fazem aquela distribuição, aquela alocação de recursos, que deliberam algumas questões mais operacionais do orçamento e também que delegam as funções que fazem essas distribuições e alocação de recursos e atividades. Então, o controle ele tem essa questão. Ele é formal de uma forma, ele é formal e ele pode ser trabalhado durante todo o processo organizacional
e ele é orgânico, porque são as pessoas que tomam decisões, são as pessoas que vão cumprir as metas e os objetivos da empresa. Então, nós temos essas duas características dentro da questão do controle orçamentário. Voltando então para o material, dentro do ciclo do controle, então nós temos algumas etapas importantes. Nós temos o planejamento, temos a correção, a avaliação, monitoração ou monitoramento e execução. Quando a gente fala do ciclo do controle, a gente não está falando de algo que seja paralelo à gestão de uma organização, nós estamos falando das atividades. O orçamento é uma ferramenta que ela é pensada antes, tá? Que ela é projetada antes de ser executada. E essa é a principal efetividade do controle, porque a partir do momento que esse controle que esse orçamento começa a ser executado na empresa, a ser realizado por meio das atividades que foram já previstas, ele começa essa questão do controle. É onde a empresa, tá, vai fazer esse monitoramento contínuo das suas atividades. Então, ela parte ali do planejamento da organização e ela começa a trabalhar dentro daquele ciclo organizacional da empresa. A empresa está desenvolvendo suas atividades, está alocando recursos, está consumindo recursos, está produzindo, está vendendo, e a partir desse contexto é que o orçamento começa a atuar como ferramenta efetiva de tomada de decisão. Esse controle na empresa, ele pode ser um controle contínuo, ele pode ser um controle, como a gente pode colocar, pode ser um controle que vai sendo efetivado durante todo o processo. As atividades vão sendo executadas e a empresa vai analisando, vai fazendo as correções. Mas antes de a gente falar que nós temos diversos tipos de controle, a gente também tem que pensar que o tipo de orçamento que a empresa escolhe define essa forma de controle. Por exemplo, se for uma empresa que tem um orçamento estático, essa efetividade do controle, ela vem intrínseca, é um controle formal. A empresa só vai desenvolver aquelas atividades dentro daquele limite estabelecido. Todavia, se for uma empresa que tem um orçamento do tipo forecast, ela vai fazendo esse controle de forma rotineira. No estático, ela faz o controle formal, mas ela só analisa variações no final do período. Ou seja, depois que o orçamento já foi executado, ela vai analisar as variações e vai fazer as correções para o próximo. Mas no forecast, isso é contínuo. Tá? A empresa vai executando essas atividades, vão sendo analisadas as variações e o controle vai trazendo essa questão de monitoramento, vai monitorando e vai ajustando, tá, o planejamento como um todo. Então, assim, quando a gente fala de controle, a gente não pode pensar que é a mesma questão para todas as empresas. Cada empresa vai ter uma forma de controle. Esse controle ele pode ser um controle reativo, pode ser um controle preventivo, pode ser um controle contínuo, não importa. O que importa aqui é o tipo de política, o tipo de orçamento que a empresa adota. É isso que vai definir a efetividade do controle. Se for um controle matricial, por exemplo, a empresa constantemente está analisando as suas contas de forma analítica. Tá? Cada gestor de pacote vai estar lá analisando, deu exemplo na aula de orçamentos, de tipos de orçamento, falei do orçamento de despesa, de viagem, então, mesma questão aqui. Dois gestores vão estar continuamente monitorando esse controle, ok? Monitorando essa conta. Então, dentro do ciclo do controle, nós temos o planejamento, nós já falamos sobre isso, né? Essa questão do planejamento estratégico, o planejamento operacional, o planejamento tático, e ele vai definir as metas e todos os objetivos da empresa. Depois nós temos a questão do controle na correção. Então, a empresa vai analisando os seus processos e a partir disso ela vai corrigindo, caso ela identifique alguma falha, ela vai fazendo as correções, ela vai avaliando o desempenho, avaliando a efetividade, eficiência. O monitoramento é constante nesse processo e a execução. Então, essas são as etapas principais que nós temos do ciclo de controle. Dito isso, né, então o controle orçamentário ele pode assumir diversas funções como identificar e analisar as variações ocorridas, corrigir os erros detectados e ajustar o plano orçamentário. Como ela faz isso? Ela faz isso por meio de relatórios. Então, por meio dos relatórios, então nós teremos, de um lado, as contas, vejo, receitas, vem lá do orçamento de receitas.
centro de custos. Esse centro de custos a gente pode comparar aqui por departamentos, por unidades ou por contas, depende de como a empresa entende o centro de custo. E as despesas. Então veja que aqui nós colocamos de forma sintética, colocamos só o título da conta. Todavia, na empresa, isso é aberto, ele é analítico, ele vai ter todas as receitas, se ela tem receita de vários produtos, se ela separa os mix de produtos, ela vai ter por produtos, ela vai ter isso de acordo com a sua estrutura organizacional. Depois disso, ela vai ter numa coluna chamada de real, ela vai comparar isso com o orçado e vai analisar as variações. Então veja que nós temos aqui dos dois lados, nós temos o orçado, o realizado e as variações. Essas variações é que a empresa vai aplicar o que nós chamamos de ferramentas de controle. Se ela verificar que houve um desvio, que os custos estão se sobrepondo às receitas, que as despesas estão muito altas, ela vai verificar, né, ela vai voltar lá para o seu processo, vai procurar fazer as correções, vai ajustar o plano orçamentário, vai ajustar as metas, de forma que ela vá atingir o seu resultado final. Depois disso, ela vai ter o acumulado até o mês. Ela vai fazer o acumulado até o mês, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, ela analisa do mês e analisa do período que ela está analisando como um todo. E depois disso, no final do período, ela analisa os dados anuais. Veja que nessa questão do relatório que a gente coloca aqui, tá? Isso aqui é praticamente o controle orçamentário. Dentro desse controle são enormes planilhas. Cada departamento pode ter o seu controle. Então, cada departamento vai fazer as suas análises, as suas variações e vai alimentar o sistema. Se a empresa tem um comitê orçamentário, um departamento de controladoria muito atuante, esse departamento também já vai fazendo os ajustes. Então, veja que a gente está falando da questão do controle, porque é uma ferramenta que está junto, tá? Nós não estamos falando mais de planejamento, nós estamos falando de execução. E dentro do processo de execução é que vamos fazer analisar essa efetividade, que vamos fazer essas análises e vamos fazer as correções dos desvios necessários. Claro, sempre considerando o tipo de orçamento que a empresa utiliza. Se for um orçamento estático, o gestor não tem muitos graus de liberdade para fazer ajustes no orçamento. Ele vai repassar essa informação, mas não quer dizer que o orçamento do próximo mês ou do próximo período seja ajustado de acordo com aquela realidade. Tá? Então, assim, no orçamento estático, essa efetividade do controle, ele perde um pouquinho essa característica rotineira. Ele tem uma característica muito mais firme, muito mais rígida, mas é num todo. Okay? Então, é importante que a gente observe. Controle gerencial é uma ferramenta importantíssima e somente a gente precisa ter ideia de que isso não é separado. Ah, aqui tem o orçamento, aqui tem as atividades sendo executadas, agora tem o controle. O controle é concomitante, ele está junto com as atividades e isso depende do tipo de orçamento que a empresa adota e da sua cultura orçamentária também. Agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho. As empresas elas podem, junto ao seu orçamento, desenvolver ou adquirir ou elaborar outros planos, principalmente para avaliação de desempenho. E existem algumas ferramentas gerenciais no mercado que são amplamente utilizadas. Outras empresas elas podem, por si só, desenvolver os seus planos de avaliação de desempenho. O que é importante a gente avaliar aqui na questão de avaliação de desempenho? Que a empresa precisa ter uma estrutura, tá? Um sistema, ela precisa ter não só um sistema de informação, um sistema ERP que gere informações para que ela possa acompanhar os seus processos, mas ela também precisa agora de profissionais que entendam todo o processo. Então essa é uma das principais observações que tem que se fazer na questão de avaliação de desempenho. Então vamos lá para a nossa aula. A avaliação de desempenho, ela compreende o processo de mensurar e gerenciar as tarefas ou atividades desenvolvidas pelas empresas por meio de indicadores. Que tipo de indicadores? Indicadores-chave de desempenho e nós temos o Balance Scorecard. A gente quando fala desses indicadores, nós estamos falando de indicadores simples, tá? Então, às vezes a gente fala, indicador, o que é um indicador? Então, a gente volta para a atividade da empresa.
Se a empresa trabalha, por exemplo, com um Balance Scorecard, ela precisa estabelecer indicadores que ela vá conseguir mensurar desempenho. E esses desempenhos podem ser em unidades vendidas, pode ser em unidades transportadas, em unidades produzidas. Então, assim, ela mede eficiência de acordo com seus recursos. Ela vai analisar um departamento e todas as atividades, ela vai criar indicadores dentro da empresa para verificar quais são as atividades que estão sendo realizadas e qual a efetividade. E ela vai comparar isso com períodos anteriores. Então, uma avaliação de desempenho, ela tem muito a ver com a tarefa que está sendo executada. E essas tarefas que estão sendo executadas, elas são as tarefas que vão impactar lá na missão, na visão, nos valores da empresa de longo prazo. Ou seja, se a empresa tem metas, tem objetivos, ela precisa cumprir isso no curto prazo para só então fazer no processo final esse ajuste. Voltando para o material, então nós temos aqui os indicadores chaves. São métricas utilizadas pelas empresas para avaliar e mensurar o desenvolvimento das tarefas, das atividades, ou seja, está lá no nível da execução. São classificados em 3 categorias: em tempo, origem e nível empresarial. Então, esses indicadores são os indicadores que vão mostrar a eficiência da empresa. Vamos pegar indicadores, por exemplo, lá do setor de vendas, lá do departamento de marketing. Quais são os indicadores desse setor? Ele pode analisar os indicadores de publicidade, comparar isso com o volume de vendas naquele período. Então, veja, a empresa fez um grande evento de publicidade. Qual foi o impacto nas vendas? São indicadores que a empresa vai utilizar. Ela pode utilizar outros critérios, ela pode verificar em quantidades. Então, unidades vendidas por região, por departamento, por vendedor. Então, ela consegue mensurar isso de uma forma mais efetiva. E isso é importante para a empresa, porque ela vai ter um controle mais efetivo de tudo aquilo que está sendo executado dentro da empresa. E isso vai depender também dessa estrutura organizacional, de como a empresa, do que ela vai fazer com essas informações, de como ela vai usar isso para tomada de decisão. Então, dentro do processo orçamentário, a gente tem ferramentas, Agora já não é um processo de planejamento, tá? Processo de execução, de acompanhando a atividade. E isso vai impactar no próximo planejamento da empresa também, como um todo. Voltando para o material, um outro indicador que nós temos é o Balance Scorecard. O BSC, conhecido como BSC, é um sistema de mensuração de desempenho com foco nos processos organizacionais. Ele é aplicado para esclarecer, comunicar e implementar a estratégia da empresa por meio de indicadores ou fatores chaves. Observe, o orçamento em si, ele já tem essa questão de traduzir as metas e os objetivos em ações práticas. O BSC, ele vem clarificar isso, ele vem transformar aquelas metas que foram colocadas de forma qualitativa e depois foram traduzidas no orçamento de forma quantitativa, mas agora para medir desempenho. Então, ele vai medir o desempenho da empresa e não só medir desempenho, é uma ferramenta de aprendizagem organizacional. Ele permite que a empresa analise todos os seus processos e, a partir disso, qual foi o impacto lá no resultado, no lucro da empresa no final do período. Então, ele tem essa característica de traduzir a organização. Okay? Está muito relacionado com a identidade organizacional. Voltando para o material, então, nós temos algumas questões que são importantes dentro do BSC. Então, qual que é a função do BSC? Planejamento e estabelecimento de metas dentro da empresa, comunicação e estabelecimento de vínculos, clarificação e tradução da visão da estratégia da empresa, feedback e aprendizagem organizacional. Então, o Balance Scorecard é uma ferramenta de mensuração de desempenho. Tá? Qualquer empresa pode ter um BSC? Qualquer empresa que tenha minimamente uma estrutura, um sistema de informação que permita que ela faça esse acompanhamento diário. A gente pode pegar, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem um painel gigantesco do seu BSC. E esse BSC ele é atualizado diariamente. Tá? Conforme as atividades estão sendo executadas, ele vai projetando para a empresa ter um controle dessa avaliação de desempenho. Veja, um painel. Tá? Tem uma sala que tem um painel gigantesco e o BSC sendo executado de forma efetiva, de forma contínua, avaliação, o desempenho sendo avaliado paralelamente às atividades que estão sendo executadas. Então, a gente, quando observa o BSC, não é só
um balanço scorecard, não é só fazer um balanço e atribuir códigos, indicadores para aquele desempenho. É justamente trazer a identidade da organização e utilizar ele como ferramenta de desempenho. Voltando para o material, então, o BSC trabalha sobre 4 perspectivas. Dentro das perspectivas do BSC, ele trabalha aqui. A gente pode pegar primeiro, está aqui 1, 2, 3, 4, mas a gente pode começar com processos internos. Esses processos internos da organização, eles estão ali dentro da questão operacional, da execução, do nível da atividade, visando num produto de melhor qualidade, visando redução de custo. Então, a gente tem todos esses processos internos. Depois, na outra perspectiva, nós temos o cliente. A empresa está atendendo a perspectiva daquele cliente, o produto que a empresa produz atende essa perspectiva, então ele pensa nessa questão de melhoria contínua com o cliente. Então, ele está associado com essas práticas. Depois nós temos a parte financeira da empresa, onde eu vou verificar a rentabilidade, vou verificar o lucro, vou verificar as metas, o retorno dos investimentos. Então, tudo aquilo que nós trabalhamos lá no orçamento de capital também vão estar aqui. Mas mais do que isso, tá? Aqui a gente está observando o lucro da empresa, está observando os resultados que a empresa apresentou. E um outro ponto, nós temos aprendizado e crescimento. Uma empresa que não aprende é uma empresa que não evolui. Quando a gente fala dessa questão do feedback, da execução das tarefas, das atividades, a empresa precisa aprender com isso. Não é só fazer um ajuste no planejamento organizacional. Ela precisa aprender com essas práticas, precisa verificar a partir dos outros processos quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e trazer isso para a aprendizagem organizacional. Aqui também entra várias questões que são discutidas, como treinamento de pessoal, cargos de carreiras. Então também vem essa parte mais orgânica dentro da aprendizagem organizacional. Então o BSC, ele traz isso. Ele não só mede o desempenho, mede as metas, trabalha na redução de custo, atende o cliente, mas ele também reforça esse posicionamento estratégico da empresa e reforça a sua identidade organizacional do mercado. Falamos do BSC, né, avaliação de desempenho, e nós temos uma outra ferramenta também, que é a ferramenta de gestão baseada em atividades. Essa gestão baseada em atividades, ela tem também uma política que pode ser trabalhada paralelamente com todas as atividades. Da mesma forma que nós temos o BSC com indicadores, aqui a gestão baseada em atividades, ela está intrínseca na organização. Ela não é só uma ferramenta de desempenho, ela está intrínseca em todas as atividades, ou seja, a política da empresa, a forma de trabalhar, os seus processos, os seus controles, estão dentro dessas diretrizes. Então, é importante que a gente observe aqui que esses indicadores são indicadores de todos os recursos da organização. Nós vamos trazer um enfoque um pouquinho mais para custo, porque gestão de custos é importante aqui no contexto do nosso orçamento. Então, vamos para o nosso material ver o que nós temos sobre gestão baseada em atividades. Para começar a falar sobre uma gestão baseada em atividades, a gente precisa pensar que a estrutura de custos da empresa tem que adotar o método de custeio-IBC. Essa é uma das premissas. E o método de custeio-IBC, ele difere um pouquinho dos nossos outros métodos de custeio. Por quê? Ele está preocupado com a alocação de recursos. E nessa perspectiva, ele entende que não são os produtos que consomem recursos, mas são as atividades que a empresa desenvolve que consomem recursos. Como que foi introduzido esse método de custeio-IBC? Ele foi introduzido justamente para reduzir as falhas dos outros métodos de custeio. Por exemplo, não faz parte da nossa aula, mas nós temos no Brasil, nós temos o método de custeio por absorção. Ele pega todos os custos de produção e atribui a todos os produtos. Tá? Então, ele vai considerar custos diretos e indiretos, todos eles no produto. Mesmo que o produto não tenha consumido, por exemplo, os custos indiretos do departamento X, ele vai jogar tudo quando ele utiliza os critérios de rateio para distribuição de custos indiretos. Nós temos um outro método que não é aceito pela legislação do imposto de renda, mas ele é utilizado pelas empresas no processo de tomada de decisão. Ele utiliza somente custos variáveis. Então, assim,
Um só utiliza custo variável, custo direto ou variável, e o outro só utiliza todos os custos. Então, para intermediar isso, nós temos o custeio IBC. Então, ele parte do pressuposto de que os custos diretos são alocados diretamente no produto. Agora, os custos indiretos são alocados de acordo com as atividades. Se aquele produto consumiu a atividade daquele departamento, daquela máquina, vai trazer isso para o custo do produto. Se não consumiu, ele não vai utilizar. Então, ele tenta diminuir essa questão da arbitrariedade, ok? Então, voltamos aqui para o nosso material. Então, nós temos aqui os recursos. O que foi gasto, por exemplo, salário, aluguel, água, energia. Então, esses são os custos indiretos que a gente considera. Esses custos indiretos são distribuídos de acordo com uma atividade. Então, aí ele já pensa, onde foi gasto? Ah, foi gasto no departamento de manutenção, departamento de RH, pesquisa, desenvolvimento e assim por diante. Então, ele vai separar de acordo com a atividade que foi gasto isso aqui. E depois ele vai alocar isso para o produto. Produto A, produto B ou atividade X. Então, a gestão baseada em atividades, ela tem como premissa permitir que a empresa alcance suas metas e objetivos de modo eficiente e eficaz, ou seja, obtenha os resultados positivos com os mesmos recursos e um custo total menor sem investir mais por isso. Dentro dessa perspectiva, então, nós temos as atividades e como essas atividades consomem recurso. Antes de explicar sobre isso, então, a gente precisa só reformular. Para trabalhar com a gestão baseada em atividades, a empresa precisa ter um método de custeio por atividades. Esse método de custeio, no produto, ele vai formar o custo do produto. Somente quando a gente observa num contexto geral, então na gestão baseada em atividades, ele também tem a atividade. Então as atividades que não fazem parte do custo de produção também são atribuídas de acordo com indicadores de atividade. Por exemplo, as atividades do departamento de marketing e vendas, do departamento financeiro, do departamento de compras, do departamento da contabilidade, todos eles terão indicadores. E esses indicadores podem ser trabalhados por meio de centro de custos. Então, observe que aqui não é só o custo do produto que trabalha com essa questão de indicadores, mas é também as atividades da empresa como um todo. Então, toda a empresa é contemplada por meio de indicadores. Então, voltamos para o nosso material. Então, nós temos aqui, a primeira questão que a gente precisa observar é que nós temos a atividade, certo? Essa atividade, ela pode ser vista do ponto de vista do processo e onde são elaborados, são criados direcionadores de custo, ou seja, eu só vou direcionar o custo se aquele produto consumiu aquele custo. Caso contrário, não faço esse direcionamento. E a partir disso, nós vamos ter as medidas de desempenho analisando a eficiência. Ok? Na outra perspectiva, nós temos o ponto de vista de atribuição de custos. No primeiro momento, eu estou direcionando, depois eu estou distribuindo, tá? De acordo com os direcionadores de custo. Então, por exemplo, no departamento de compras, quantas ordens de compras ele emitiu? Então, esses custos das ordens de compra vão estar no centro de custo do departamento de compras. Tá? Agora, o produto X consumiu X horas lá do departamento de manutenção. A partir dessas horas, estabelece um direcionador de custo de horas e vai atribuir o custo de acordo com essas horas. Então, a gente pensa a partir da perspectiva de recursos financeiros. E no final, a gente vai analisar o objetivo do custo. Esse objetivo do custo pode ser o produto ou pode ser uma atividade. Então, a gente pode considerar aqui tanto o produto, quando eu estou falando de custo, e quando eu estou falando lá dos departamentos administrativos, que não entram no custo do produto, eu posso estar trabalhando com a atividade que consumiu esses recursos. E a partir disso, então, nós temos uma perspectiva de melhoria contínua. Esse é o objetivo do sistema de gestão baseado por atividades, sempre o desempenho. Então, partindo dessa perspectiva, tá? A gente pode observar que essa ferramenta no orçamento, tá? Ela já faz parte do orçamento. Quando a empresa está lá elaborando o seu orçamento de compras, elaborando o seu orçamento de vendas, o seu orçamento de produção e de consumo, ela já segue essas diretrizes, porque a empresa trabalha a partir dessa perspectiva. Então, quando nós estamos fazendo lá um orçamento de custo do produto vendido, o custo daquele produto vendido já está de acordo com essas atividades. Então, por isso que eu falei para vocês, essa questão do sistema ABM, ou de gestão baseada por atividades, é justamente por isso.
porque toda a organização precisa estar acompanhando esse processo. É fácil de implementar esse sistema? Tá? Nenhum sistema é fácil de ser implementado dentro de uma empresa, porque um modelo de gestão, ele faz parte da organização e ele precisa ser trabalhado em todas as instâncias. O método custeio ABC só lá no departamento de produção. Ele pode funcionar no departamento de produção, mas ele não vai ter uma efetividade um pouco maior se a gestão da empresa não for por atividades. Então, no momento de mensurar desempenho, haverá uma disparidade. Então, é importante que toda a organização trabalhe. A minha empresa trabalha com método de custeio por absorção, mas a gestão é por atividades. Aí, veja, lá no departamento de produção ela trabalha de uma forma, mas para mensurar o desempenho dos outros departamentos, ela trabalha por meio de gestão de atividades. A ideia é que haja uma linearidade, ou seja, método de custeio por absorção, né? Método de custeio ABC, gestão baseada em atividades, porque assim haverá uma sincronização, uma sinergia, né? E a empresa vai trabalhar de forma alinhada em todos os seus processos. E essa melhoria contínua também faz parte do processo como um todo, e a empresa pode ainda, a partir disso, estar estabelecendo outras ferramentas, como gestão da qualidade e assim por diante. Falamos então sobre as ferramentas de controle e as formas, os modelos que as empresas podem utilizar para avaliar desempenho. Agora vamos mudar um pouquinho o foco da nossa aula, trazendo agora alguns exemplos de orçamentos para empresas comerciais e para empresas prestadoras de serviços, ok? Vamos começar com empresas comerciais. Vamos entender um pouquinho esse processo orçamentário numa empresa comercial. Então, dentro de uma empresa comercial, nós temos um processo muito mais simplificado. Onde está a simplificação? Então, nós temos aqui o orçamento de vendas. E esse orçamento de vendas, no orçamento fabril, ele começa já para o orçamento de consumo de materiais, já vai fazendo o orçamento de compras, e vai fazendo o orçamento de custo do produto vendido. No nosso orçamento aqui, eu começo já com o orçamento de compras e vou direto para o orçamento de custo das mercadorias vendidas. Então, veja que eu tenho aqui uma característica diferente. Tem um processo gigantesco que não está contemplado. Por quê? Porque as empresas comerciais, elas não têm aquele processo, aquele esforço produtivo. Ela adquire a mercadoria pronta. O custo do produto dela já vem na sua nota fiscal. Então, quando ela adquire mercadoria para revenda, o custo já está lá na nota fiscal. Então, ela vai ter um orçamento de compras, tá? De acordo com o nível de vendas que ela tem, para atender aquela demanda, e o orçamento de custo da mercadoria vendida já está ajustado com as mercadorias que ela pretende vender naquele período. Então, como que funciona então o custo do produto vendido, professora? Simples. A nota vem, ela lança no sistema, tira os impostos, faz todos os ajustes e coloca isso no produto. Tá? Isso vai ficar lá na conta estoques e o produto vai ficar lá no seu almoxarifado. Feito isso, ela vai vender esse produto e quando ela vende, faz o orçamento de custo do produto vendido. Então, quando vai fazer o orçamento, a lógica é a mesma. Vai fazer o orçamento de vendas, orçamento de quantidades, preço de venda de cada produto, depois na sequência vai fazer o orçamento de acordo com aquela demanda, ela verifica quanto que ela vai precisar de adquirir de mercadorias, vai fazer o seu orçamento de compras, depois do orçamento de compras ela vai analisar os seus estoques, vai verificar quanto que ela já tinha, quanto que ela adquiriu, né? E ela vai verificar o seu orçamento de custo da mercadoria vendida. A partir disso, ela já vai pensar em questões mais estratégicas. Ela já volta para o orçamento de logística, para essa questão de distribuição, os custos de capital. Então, ela já volta para atendimento ao cliente. Então, o orçamento de logística ele é importante aqui no orçamento de uma empresa comercial. Se essa empresa é uma empresa do varejo, que o cliente vai até a loja, ok. Mas hoje nós temos uma característica muito forte de e-commerce. Ou seja, as empresas já precisam pensar nessa questão estratégica de logística. Se a minha empresa ela compra mercadoria para revender e o cliente vai na loja para adquirir essa mercadoria, perfeito. Tá? Ela não precisa ter um galpão, não precisa ter uma central de distribuição
para que ela distribua esse produto. Esse produto, ela vai estar ali na loja, ela vai ter um giro maior e ela vai fazendo essa distribuição. Agora, quando é um e-commerce, por exemplo, ele precisa de pontos estratégicos para fazer essa distribuição. Então, ele já precisa pensar muito nessa questão de logística. A outra questão são os orçamentos de despesa. A empresa tem seus vários departamentos. Por mais que ela seja uma empresa comercial, ela tem lá o departamento de compras, tem o departamento de vendas, ela tem o departamento financeiro, tem a contabilidade, o administrativo. Então, ela tem o comercial, que vai ser a linha de frente, que vai fazer as vendas. Então, ela precisa pensar no seu orçamento de vendas num processo como um todo. E o orçamento de pessoal. Então, ela vai fazer o seu orçamento pessoal também. Então, veja que dentro do processo de um orçamento para uma empresa comercial, os pontos focais são o quê? Vamos ver aqui no material. O ponto focal, ele se dá na gestão do ciclo operacional e no fluxo de caixa. Por que na gestão operacional? A atividade da empresa é o quê? A atividade da empresa é revender aquela mercadoria. Tá? É uma loja de departamentos, é uma loja de calçados, é uma loja de móveis, então é uma loja de celulares. Então, esse é o ponto final dela, esse é o foco dessa organização, essa é a sua atividade, é o seu negócio. E na gestão do ciclo operacional, embora a empresa não tenha aquele processo produtivo, ela ainda tem os prazos médios de pagamento, prazos médios de recebimento, ela tem prazos médios de compra, então ela também tem ciclo operacional financeiro e ciclo econômico. Quando ela adquire uma mercadoria e aquela mercadoria fica parada no seu estoque, ela está no seu ciclo operacional ou no seu ciclo econômico, porque ela só vai girar essa mercadoria quando ela for fazer uma venda, e a partir disso ela vai ter políticas de crédito. Mesma ideia, as empresas que têm uma maturidade um pouco maior, que já são mais estabelecidas, elas podem dar crédito para o seu cliente, dar prazos muito maiores para o seu cliente. Tá? Uma empresa que está começando o seu negócio agora, que está começando a sua atividade, ela tem que pensar também no seu ciclo econômico. E quando ela pensa no ciclo econômico, ela precisa observar essas características para ela ir estabelecendo políticas de compras, estabelecendo políticas de créditos, porque se ela não compra mercadoria, ela não vai vender, certo? Se ela não renova seus estoques, a pessoa vem na sua loja, esse produto já estava na semana passada, já estava um mês atrás, já estava 2 meses atrás, ela começa a deixar de vender. Então, ela precisa estar sempre pensando em renovação de estoques, tá? Esse giro, e pensando nas suas políticas de crédito para o cliente. Então, a gestão operacional aqui ela é fundamental para a gestão de caixa. E justamente isso, o fluxo de caixa. Ela precisa ter um orçamento de fluxo de caixa constante. Precisa analisar a todo momento como se dá suas atividades. É muito comum os novos empreendedores, quando eles começam suas atividades, eles investem tudo nos seus estoques. E depois eles começam a ter dificuldades para venda, porque eles não tinham essa perspectiva de prazos médios, de gestão de fluxo de caixa. Tá? Então, a ideia de um orçamento de uma empresa comercial é justamente isso. Na empresa fabril, é importante o orçamento? Ela tem um consumo de recurso muito grande, mas na empresa comercial, de acordo com a volatilidade e com a rapidez com que as mercadorias giram, ela precisa ter muito mais cuidado com as questões de planejamento, principalmente com o custo fixo. Ela não pode ficar dependendo somente do fluxo de caixa, tá? Porque caso aconteça algum imprevisto, e não entra o dinheiro no caixa, ela não vai conseguir cumprir com as suas obrigações. Então, precisa ter um planejamento, pensar nessa questão de estrutura de capital, pensar na questão de fundos de caixa, fundos de investimentos, para que ela se mantenha no longo prazo também. E o orçamento para empresas prestadoras de serviços, como que funciona? Ela não tem estoques, ela não transforma insumo em produtos acabados. Tá? Qual é o foco de uma empresa prestadora de serviços? Vamos ver como que a gente pode estar trabalhando o orçamento nesse tipo de empresa. No setor de serviços, o enfoque-chave do orçamento está no equilíbrio da demanda e as habilidades da empresa em fornecer serviços pelo número e combinação de suas habilidades. Prestadora de serviços, o foco, o ponto-chave dessas empresas é a mão de obra. A gente também tem que observar que a mão de obra, por si só, tá, não é só a tarefa que vai ser executada.
muitas vezes é preciso que haja produtos, que haja materiais para que essa atividade seja executada. Então, dependendo do tipo de atividade da empresa, ela vai ter também estoques. Estoques para prestação de serviços, então ela precisa transformar. Mas se a gente pegar, por exemplo, um contador, qual a atividade do contador? Fazer o registro de todas as atividades da empresa. Ela é tangível? Em termos, ela é tangível, mas o contador, como prestador de serviços, precisa ter uma estrutura. A partir dessa estrutura, ele tem as mãos de obra, ele tem que contratar funcionários, ele precisa de equipamentos, precisa de software. Se a gente pensar, por exemplo, no salão de cabeleireiro, ele consegue cortar o cabelo, consegue fazer o seu trabalho sem ter a sua estrutura? Então, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de recursos como energia, precisa de equipamentos. Então, veja que a gente fala de prestação de serviço, o foco principal é a mão de obra. A mão de obra é o foco principal. No entanto, existe uma estrutura fixa dentro da organização e essa estrutura, ela precisa ser contemplada num planejamento orçamentário. Por quê? Porque existem vários fatores que vão influenciar aquela atividade. Voltando aqui então para o nosso material, as empresas prestadoras de serviços, elas fornecem alguns tipos de atividades que a gente pode observar. Então, tem empresas prestadoras de serviços com fornecimento de produtos, empresas de serviços baseadas em equipamentos, empresas de serviços baseadas em licenciamento, empresas de serviço baseado em mão de obra. Então, a gente pode ver que existem vários tipos de prestadoras de serviço. E dentro desses tipos de prestadoras de serviço, cada uma delas tem as suas especificidades. E o papel do orçamento nessas organizações, elas são fundamentais. Então, quando a gente pensa no prestador de serviço, o ponto mais importante que deve ser considerado é o valor da mão de obra, é o custo dessa mão de obra. Então, nós não temos o custo da mercadoria vendida, eu não tenho o custo do produto vendido como é na empresa Fabril, eu tenho o custo do serviço prestado. Então, o volume maior está nessa condição. Se ela oferece um produto, se ela tem equipamentos, então ela vai considerar isso também na sua estrutura. A complexidade de um orçamento de uma empresa prestadora de serviço, ela não difere muito do orçamento de uma empresa Fabril. Dependendo da atividade dela, ela vai ter uma alta demanda para executar todas as atividades de forma que ela consiga contemplar todas elas no seu escopo, no seu planejamento orçamentário e definir metas. Um exemplo de orçamento que seria interessante para essas empresas é o orçamento matricial. As empresas prestadoras de serviço, elas podem utilizar esse tipo de orçamento justamente pela especificidade. Ele não está concentrado no produto, ele está concentrado na atividade que a empresa está desenvolvendo. Então, por meio dessas atividades, a empresa consegue fazer um controle mais efetivo, alocar recursos. O sistema público também utiliza, embora ele utilize o tipo de orçamento base zero, ele ainda também tem essa característica de matricial, quando ele vai analisar as receitas de forma mais analítica, vai analisar as suas despesas, então ele já abre isso por linhas e colunas. Então, a empresa prestadora de serviço, o ideal é que adotasse um tipo de orçamento que permita essa flexibilidade, já que ela não vai ter todo aquele processo produtivo para elaborar as peças orçamentárias e esse nível de complexidade é um pouco menor. Dito isso, então, a gente pode ver algumas empresas que também têm uma complexidade expressiva na relação do orçamento. Então, o papel do orçamento em organizações que desenvolvem atividades hospitalares, atividades educacionais ou entidades de interesse social sem fins lucrativos. Para a gente pensar numa atividade hospitalar, a gente precisa pensar numa indústria hospitalar, tá? Se você pensar no nível de complexidade que tem um hospital, a mão de obra altamente qualificada, além disso, os recursos, os equipamentos que precisam ter essa questão da tecnologia, de inovação, a estrutura física. Então, um orçamento hospitalar, ele é gigantesco. Tá? E ele precisa contemplar todas as atividades, precisa contemplar todas as especializações, todos os departamentos. Então, você consegue pensar que, se a gente observar um orçamento industrial e olhar um orçamento de uma empresa hospitalar, você não vê diferença. Tá? Ele é tão grande quanto. Ele tem um escopo muito maior e ele tem, às vezes, muito mais departamentos, muito mais centro de custos para que ele possa alocar os seus recursos.
A outra questão importante também é o serviço educacional. Também é um serviço que está altamente direcionado para a mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada ainda tem a questão dos recursos didáticos que a empresa precisa fornecer. Também é um orçamento que demanda muita atividade para se elaborar. E por fim, nós temos um orçamento de entidade de interesse social sem fins lucrativos. Esse tipo de atividade demanda muito mais trabalho. Qual a diferença? As entidades sem fins lucrativos, elas não visam lucro. Essa é a ideia principal, né? Essas atividades não visam lucro. Como não visam lucro, elas também não vendem produtos para obter receita. A ideia, muitas delas, elas trabalham a partir de doações, elas desenvolvem atividades para manter a sua atividade principal. Olha que complexo que se dá esse processo. Ela trabalha com recurso totalmente limitado. Ela depende de subvenções governamentais, depende de doações, e quando desenvolve uma atividade, essa atividade tem que ser focada para a sua atividade principal, para cuidar da manutenção e do custeio da atividade principal. E a partir disso também, dessa questão assistencial que ela ainda tem a prestação de contas. Se ela recebe subsídio do governo, ela precisa prestar contas ao governo. Quais foram as receitas e como isso foi distribuído entre as atividades que ela executa. Se for uma que não recebe apenas doações, ela também precisa prestar contas ao setor público, né, prestação de contas, ela precisa prestar contas também. Por quê? Porque ela tem algumas questões de imunidade e isenções fiscais, então ela também precisa prestar contas. Então é importante que a gente veja que o orçamento, ele engloba todo tipo de organização, pública, privada, com ou sem fins lucrativos. Sejam elas também comercial, prestadoras de serviço ou indústrias. Então, todas elas trabalham dentro desse escopo geral. O orçamento, ele é uma ferramenta de controle gerencial, ele permite a prestação de contas, permite esse controle, a tomada de decisão, o planejamento como um todo. Então, essa questão do planejamento orçamentário, ele é fundamental para as empresas. Está voltado principalmente para a alocação de recursos físicos e recursos financeiros. Vamos agora refletir um pouco sobre o controle orçamentário? Vamos na prática. Uma empresa está sob controle quando os planos projetados estão na trilha para alcançar seus objetivos. Então, esse é o objetivo principal do controle orçamentário, do planejamento como um todo. Com relação à execução orçamentária e à duração do controle, discorre em poucas linhas como o controle pode ser classificado. Então, nós temos aqui, o controle ele pode ser classificado sobre 3 perspectivas. O controle reativo, o controle concomitante e o controle preventivo. Esses tipos de controle, conforme nós já trabalhamos na nossa aula, eles dependem muito do tipo de orçamento que a empresa utiliza. Tá? Se a empresa é um pouco mais rígida, ela pode trabalhar com controle de forma que ele não vá engessar os seus processos. A ideia do controle é de monitoramento e correção. Essa é a ideia principal do controle. Monitoro a atividade, verifico se essa atividade está sendo executada de forma eficiente. Se ela está sendo executada de forma eficiente, né, utilizo essas informações e faço as correções para o próximo período. Caso haja falhas, também da mesma forma. Verifico, procuro identificar quais são as falhas no processo, como que essas metas e objetivos poderiam ser atingidos, procuro analisar essa questão de desempenho, também volto e faço as correções nos planos. O controle ele pode ser preventivo, quando a empresa ela já se antecede, quando ela tem, por exemplo, um sistema de qualidade total, trabalhando concomitantemente com as suas atividades. Ele pode ser um controle reativo, identificou uma falha, identificou um processo, então a empresa corre, identificar ações e tenta fazer esses ajustes, ou pode ser um controle concomitante. Isso vai depender também do tipo de atividade, ou seja, as atividades, o orçamento está sendo executado,
E a partir dessa execução já vai fazendo as análises, já fazendo as correções e vai fazendo os ajustes para os próximos períodos. Então a ferramenta do controle gerencial, por si só, ela já traz essa intrínseco a forma de controle, a forma com que a empresa entende e gere os seus processos. E nós chegamos ao final da nossa aula, chegamos ao final da nossa disciplina e vamos ver alguns pontos importantes aqui do que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós trabalhamos controle orçamentário, avaliação de desempenho, gestão baseada em atividades, orçamento para empresas comerciais e orçamento para empresas prestadoras de serviços. Fazendo uma reflexão de tudo que nós já trabalhamos nessa disciplina, vocês podem ver qual é a importância de um planejamento. Um planejamento, ele trabalha como uma trilha, ele trabalha como uma rota, ele vai direcionando a empresa, vai direcionando os gestores, vai direcionando as atividades. Vimos também que o tipo de orçamento que uma empresa utiliza define a forma e efetividade do seu controle. Mas muito mais importante do que isso, nós precisamos pensar no orçamento a partir da perspectiva comportamental. São pessoas que decidem, são pessoas que executam as atividades. Então o controle ele não pode ser muito engessado, ele tem que ser um controle mais orgânico. Ele precisa permitir que os gestores tomem decisão, que direcione, que façam ajustes, que façam correções. Não que seja totalmente flexível, mas que ele permita que a empresa ajuste os seus rumos, que ela se direcione, se encontrar falhas no processo, que ela consiga se antecipar e consiga corrigir todo esse processo. A partir disso, então, a gente também viu que nós temos muitas ferramentas, tá? Eu trouxe apenas algumas para vocês nessa aula, mas no decorrer do curso vocês vão aprender várias outras atividades e vocês vão ver que isso vem muito carregando essas informações e vem contribuindo para o entendimento de um planejamento orçamentário, para um modelo de gestão organizacional. Então, as avaliações de desempenho, elas são fundamentais. A partir dessa perspectiva também, a gente pode observar que não importa o tipo de empresa, não importa o tipo de atividade, todas elas podem desenvolver um orçamento. O nível de complexidade do orçamento depende da atividade, depende da estrutura, depende daquilo que a empresa tem, da disposição da empresa em trabalhar com planejamento. Então, nas condições que as empresas estão inseridas atualmente, é difícil você pensar numa empresa que não tem um planejamento estratégico, pensar numa empresa que não tem estratégias, que não tem um planejamento operacional, que não acompanhe os seus processos. Por quê? Nós trabalhamos sempre da mesma premissa e eu gosto de repetir isso. Os recursos são escassos, as empresas precisam otimizar os seus recursos, precisam pensar na questão de eficiência, então precisam voltar para o seu orçamento operacional, voltar para o seu orçamento de capital, alinhar os seus processos de forma que ela vá atingir as suas metas e os seus objetivos, tanto no curto quanto no longo prazo. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa disciplina, que ela tenha contribuído com o entendimento de vocês, que ela venha contribuir com a formação profissional e que vocês possam depois estar dando consultoria, estar auxiliando os seus clientes, tá ajustando as suas empresas, de forma que utilize essa ferramenta como uma ferramenta de controle gerencial, uma ferramenta que venha aí mensurar recursos e avaliar desempenho.